Caríssimos irmãos, amadas irmãs, hoje, dia 10 de abril, estamos assim vivenciando o domingo da paixão do nosso Senhor, domingo de Ramos. Então hoje vamos partilharmos o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo do 28 ao 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado ali na frente. Logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso perguntar por que desamarrai o jumentinho, respondei assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhe havia dito. Quando desamarraram o jumentinho, os donos perguntaram: por que estáis desamarrando o jumentinho? Ele respondeu: o Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então, puseram seu manto sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheio de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto. Todos gritavam: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: Eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, hoje, domingo de Ramos. Então, neste domingo, somos convidados a aclamar Jesus, caminhando com ele rumo a uma nova Jerusalém. Com o domingo de Ramos, iniciamos a Semana Santa. Para nós, cristãos católicos, a Semana Santa é um tempo forte, quando estaremos assim, reunidos em comunidade, para reavivermos os últimos passos de Jesus a caminho da cruz e principalmente para celebrarmos a vida, que a morte não venceu. Então a liturgia desse tempo nos convida a prepararmos para vivermos de maneira intensa, livre e amorosa, o acontecimento mais importante do ano litúrgico, a Páscoa do Senhor Jesus Cristo. Caros irmãos e irmãs, aprendemos muito durante esta nossa caminhada quaresmal, mas ainda muito há que aprender. Afinal, temos uma missão muito importante pela frente: fazer chegar a muitos corações sombrios a luz do Cristo ressuscitado. O caminho que percorremos durante esses 40 dias de quaresma nos aproximou mais de Deus, nos fez conscientizarmos de nossa necessidade de conversão. Trouxe-nos a certeza de que temos tudo para sermos felizes. Ou seja, temos um Pai que nos ama, que não levou em conta as nossas ingratidões. Temos um Pai que não desiste de nós, enviou seu Filho para nos ensinar o caminho da vida. Não pensemos que foi fácil para Jesus passar por tamanho sofrimento. Mesmo sendo Deus, Jesus não estava isento do sofrimento. Amados irmãos e irmãs, ao assumir a natureza humana, Jesus assumiu por inteiro, com exceção do pecado. Se ele quisesse, poderia ter recusado a cruz, mas não fez em obediência ao Pai, em querer levar em frente o seu projeto de vida plena para todos. Portanto, caros irmãos e irmãs, uma obediência que resultou na sua morte. Morte que também não foi da vontade de Deus, e sim por consequência da maldade humana. Deus poderia ter evitado o sofrimento de Jesus, poderia ter libertado daquele martírio, mas não fez por amor a cada um de nós. Porque reconstrui assim a aliança de amor entre ele e o homem, uma aliança que foram quebrada pelo pecado. Então perceba, caros irmãos e irmãs, que a entrada festiva de Jesus em Jerusalém
marca o início do seu calvário. Jesus entra em Jerusalém, aclamado como Rei e Senhor da glória. O Rei e Senhor do povo oprimido, do povo sem voz e sem vez. Portanto, para identificar-se com este, Jesus entra na cidade montado no jumentinho, o único meio de transporte dos pobres daquela época. A entrada triunfal em Jerusalém foi uma maneira forte de proclamar a chegada do Messias, o rei tão esperado e desejado pelos pequenos. As multidões que iam à frente de Jesus e que os seguia gritavam: bendito que vem em nome do Senhor. Tamanha aclamação, caros irmãos e irmãs, incendiou a ira dos seus adversários, ao que sentir ameaçado de perder os seus tronos para Jesus, apressaram em dar fim à sua pessoa. Portanto, nas celebrações da Semana Santa, nós nos comovemos diante as acenações da paixão e morte de Jesus. Achamos uma maldade imensa e com o que fizeram com ele. Mas será que hoje, caros irmãos e irmãs, nós também não estamos continuando, de alguma forma, fazendo o mesmo com ele, na pessoa do irmão? Será que nós não estamos crucificando Jesus com as nossas atitudes do dia a dia? Todas as vezes que não praticamos a justiça, não praticamos a solidariedade, todas as vezes que negamos a ajuda ao nosso irmão, estamos também crucificando Jesus. E ao contrário, toda vez que praticamos a justiça, que promovemos os nossos irmãos, estamos assim ressuscitando Jesus. Rasguemos, pois, as vestes do homem velho para nos vestirmos do homem novo, que aprendeu com Jesus a partilhar a vida, a ser vida na vida do outro, para que assim possamos, desde já, vivenciar o grande sentido da Páscoa. Páscoa quer dizer passagem, vida nova, renovação. Celebrar a Páscoa é celebrar a vida, é resgatar valores hoje tão esquecidos, como o amor e a justiça. Como verdadeiros seguidores de Jesus, devemos estar sempre dispostos a enfrentar todo e qualquer desafio para levar em frente a nossa missão de anunciadores da grande notícia. Jesus ressuscitado, ele vive entre nós. Com os pés no chão e um olhar para o alto, carregamos a nossa cruz, certo de que um dia nós também ressuscitaremos com Jesus. Caros irmãos e irmãs, quiseram eliminar aquele que acolheu os pobres, aquele que acolheu os abandonados, que defendeu a vida, mas não conseguiram, pois a vida vence quando o amor se faz presente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a todos vocês, amados irmãos e irmãs, queridas famílias, um santo e abençoado domingo e que todos vocês tenham uma frutuosa Semana Santa. E que desça sobre todos vós, sobre vocês, sobre a sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.